Hoje, quando a gente vê o que estava acontecendo nos bastidores, a gente sabe que não é verdade. Aquela fachada de que o Alexandre estava inabalável com a Magnitsky, ele estava com o cu na mão. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Se no domingo nós tivemos essa reportagem do Financial Times, na segunda-feira, imediatamente, nós tivemos o deputado americano do partido do Donald Trump, muito próximo a Donald Trump, Carlos Gimenez, reagindo a um post da campanha do Flávio, escrevendo o seguinte: se você quiser que o Brasil se alie de novo com os Estados Unidos e as democracias do mundo, vote em Bolsonaro. Se você quiser que o Brasil continue do lado das ditaduras em Cuba, Nicarágua, Rússia e China comunista, vote em Lula. É o bem contra o lixo. Eu não sei se tem como ficar muito mais claro que isso. O Carlos Gimenez é um dos grandes nomes vocais do Partido Republicano a respeito da política para a América Latina e muito próximo do Marco Rubio. Então, ver postagem assim dá um testemunho de que o trabalho de conscientização está muito bem avançado nos Estados Unidos. A gente tem jornais falando sobre como a administração Trump está discutindo isso de forma explícita e sem papas na línguas, um dos congressistas mais importantes do Partido Republicano para a América Latina, falando, e muito próximo do Marco Rubio, volto a dizer, falando abertamente, mas calma que tem mais. Essa semana realmente ela está com bons movimentos para a gente e, consequentemente, muito ruins para o Alexandre. Porque para completar a sequência de boas notícias, hoje a mídia já começou a noticiar o novo indicado pelo Trump para o cargo de secretário assistente para assuntos do hemisfério ocidental, Juan Pablo Segura. O Juan Pablo Segura, ele é um político, para vocês entenderem, ele é um político republicano, e ele foi candidato ao Senado Estadual da Virgínia em 2023, perdeu por uma margem muito pequena. E a campanha dela foi focada no direito dos pais sobre a educação dos seus filhos e o combate justamente à agenda woke, à agenda da esquerda da lacração e ao apoio a valores familiares tradicionais. Em 2025, ele foi nomeado pelo então governador da Virgínia, Glenn Youngkin, justamente como secretário de Comércio Internacional da Virgínia, e agora ele foi nomeado para esse cargo no Departamento de Estado. Então, a gente está falando de um cara que é anti-woke, pró-família, alinhado com a agenda MAGA do Donald Trump. Não sei se essa é uma boa notícia para o governo Lula. Agora, a imprensa tem que tomar cuidado no trabalho jornalístico, porque não é uma boa forma de receber o cara para o cargo mentindo, dizendo que ele disse algo que ele não disse. No desespero dessa reportagem do Financial Times, né, e assombrada pelo retorno da Magnitsky, a mídia cometeu uma fake news gigantesca ao falar do Juan Pablo Segura. E eu estou falando da Globo. Eu fico sempre constrangido com a qualidade de jornalismo dos meus colegas. Vejam, por exemplo, essa manchete. Novo chefe do escritório dos Estados Unidos para a América Latina já criticou o Brasil por decisão do STF. E aí eles pegam esse post aqui em questão. O respeito da soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso a informações e aplicar multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar pessoas que vivem nos Estados Unidos é incompatível com valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Você está olhando o tweet, você vai falar assim, mas por que então, Paulo, que você está dizendo tal nome do cara, tal o tweet? Por que você está dizendo que essa reportagem é mentirosa? Bom, o que precisa ser entendido é que o governo dos Estados Unidos tem diversos perfis nas redes sociais de acordo com o departamento e o órgão do governo. O Departamento do Estado, por exemplo, tem um perfil no X dedicado somente ao secretário assistente para assuntos do hemisfério ocidental. O negócio é que esse perfil muda de nome de fotos de acordo com quem ocupa o cargo. Antes do Juan Pablo Segura, era outra pessoa que controlava o perfil e que fazia as postagens. O perfil era o mesmo, mas o nome que representava esse perfil era outro. Então, se amanhã o Paulo Figueiredo for nomeado para o cargo do Juan Pablo Segura, não vai acontecer não, fica tranquilo, Alexandre. Mas se amanhã eu fosse nomeado para o cargo, todas as postagens que o Segura fez vão continuar no perfil, mas o nome e a foto que vão aparecer são os meus. E aí a Globo, meu Deus do céu, pegou as postagens feitas pelo antecessor do Segura e, por total desconhecimento do funcionamento do governo dos Estados Unidos, atribuiu essas postagens
a ele. Eu, Paulo, acho que ele concorda com o conteúdo? Ora, não vou falar aqui por ele, mas vocês podem ver pela postura do cara que ele me parece bastante alinhado com a visão da administração Trump para a América Latina. Não teria sido nomeado pelo Rubio às vésperas de uma eleição no Brasil decisiva, caso não fosse. Mas é absolutamente falso que ele tenha escrito esses posts, né? Aliás, o pessoal da Globo, pelo que eu sei, o TSE tem que punir rigorosamente fake news, né? Então vamos ver se a Globo vai ser punida por disseminar notícia falsa e, para usar o vocabulário deles, incitar o ódio contra o Juan Pablo Segura. Agora, desmentido as fake news da Globo, e voltando ao tema da Magnitsky, os sinais estão todos aí para quem quiser ver. Os sinais estão aí. Será que existe uma rodada da Magnitsky a caminho? Ora, eu não posso afirmar, eu sempre disse isso, nunca afirmei na primeira vez e não vou afirmar agora. Eu só posso dizer que as coisas estão caminhando em uma boa direção e que eu vou continuar lutando para que venha. Os sinais são animadores. Os sinais são animadores. Apesar do que, de vez em quando, me dá um mal-estar de ver pessoas, até pessoas com quem eu já gozei de amizade, bom relacionamento, os comentaristas da direita, dizendo, Magnitsky não adianta nada. Né? Primeiro diziam que o Magnitsky não ia sair, depois foram provados errados, depois passaram a fazer chacota com a queda da Magnitsky, e agora passaram a dizer que a Magnitsky também não adianta nada, porque o papel deles é gente pequena, né? Gente que torce contra por picuinha. Vamos ser sinceros aqui. A coisa mais transformadora dos últimos anos, desde a eleição do PT, a coisa mais transformadora para o nosso cenário político foi a aplicação da Lei Magnitsky. A gente não teve nem 6 meses de sanções, foram 5 meses de sanções Magnitsky, e mesmo durante esse curto período elas não chegaram a ser aplicadas assim em toda a extensão, que era a briga que a gente estava naquele momento. A gente estava brigando para que a medida fosse executada plenamente quando ela acabou sendo suspensa. Mas mesmo sem todo o efeito dela, e mesmo sobre esse curto efeito de tempo, qual foi o efeito disso? Eu estou dizendo, o efeito foi da coisa mais transformadora do cenário político brasileiro em anos. Porque em 5 meses ela criou uma crise entre os banqueiros e o STF, que pariu o caso do Banco Master. Nós tivemos o presidente do STF, um dos ministros mais ideológicos da corte, talvez o mais ideológico antes do Dino, o ministro que produziu toda a coordenação entre Joe Biden e Lula para dar ao Lula a presidência do Brasil. Esse cara pediu aposentadoria e abrindo mão de uns cargos mais cobiçados do Brasil. E aí, como consequência disso, graças a essa saída, nós conseguimos barrar a indicação do Bessias ao Supremo, a oposição fez um grande trabalho, e abrimos a possibilidade para o Flávio já chegar na presidência indicando um ministro, caso ganhe as eleições. Graças a Magnitsky, a gente também teve uma mudança de posicionamento do Fux, que fez com que ele saísse da primeira turma para a segunda turma do STF, fez aquele voto discordante histórico no caso Bolsonaro, saiu da primeira turma para a segunda turma do STF, que foi o que passou a dar, pela primeira vez, maioria contra o time do Alexandre do STF em uma das turmas, e que deu maioria para que as investigações contra o caso do INSS e do Master continuassem, inclusive para manutenção da prisão do Vorcaro. Graças a Magnitsky, nós tivemos toda a movimentação pela anistia, que infelizmente acabou com a queda da Magnitsky se tornando dosimetria, mas essa discussão só foi possível por causa da Magnitsky. E essa movimentação também permitiu o lançamento do Flávio Bolsonaro como candidato. Ele próprio sabe disso. Não fosse a Magnitsky, não haveria candidatura de Flávio Bolsonaro. E até hoje a ameaça da volta da Magnitsky é o que tira o sono desses caras. Vocês podem ter absoluta certeza. Podem ter absoluta certeza, apesar daquela fachada. Hoje, quando a gente vê o Alexandre de Moraes ameaçando Daniel Esteves,
Hoje, quando a gente vê o que estava acontecendo nos bastidores, a gente sabe que não é verdade. Aquela fachada de que o Alexandre estava inabalável com a Magnitsky, ele estava com o cu na mão. E eu tenho absoluta certeza que isso ainda tira o sono dele e dos seus colegas, que é mais importante do que ele, porque ele sabe que para ele não há futuro. E por isso que ele sempre dobra a aposta. Mas os colegas falam, puta, lá vamos nós de novo. Eu, pessoalmente, sei que o Gilmar Mendes é apavorado com a Magnitsky. Ele mesmo já admitiu em entrevista. Então, não, a Magnitsky não adianta nada. Eu fico, assim, até constrangido quando eu escuto comentarista de estúdio, gente que não ajudou em nada, gente que tem cidadania americana, que tinha tudo para estar ajudando, gente que não mexe o traseiro, gente que fala que não, tem fontes secretas que vão em qualquer momento, preparem-se, que vem o Kraken, que vai resolver tudo, a bala de prata, depois desaparecem. Nunca fazem nada, nunca fizeram nada, não moveram uma palha, e eu não sei por que a essa altura do campeonato tem gente que ainda escuta essas pessoas. Mas para você que quer a verdade, que quer ser bem informado com pessoas que sabem o que estão acontecendo, eu digo, prestem atenção. Nós estamos em uma boa trajetória. Eu ainda não estou dizendo, olha, vai acontecer 72 horas. Não, ainda tem trabalho a ser feito. Possivelmente, provavelmente, Eduardo e eu já vamos a Washington de novo na semana que vem, é o que parece. Mas o fato é que o trabalho permanece firme. Permanece firme. Os Estados Unidos não tem só o Brasil para cuidar, mas que eles estão dispostos a fazerem o que precisa ser feito para ajudar o nosso país, eu acho que já ficou claro. Não só o nosso país, o nosso hemisfério, a nossa civilização. Ora, hoje, por exemplo, veio contra Tomoko Akane, o presidente do Tribunal Penal Internacional, sanções. Hoje, as sanções vieram contra o presidente do Tribunal Penal Internacional. O Marco Rubio, inclusive, acabou de fazer um tweet dizendo o seguinte: no mês passado, lancei uma campanha diplomática para desmantelar a ameaça que o TPI, o Tribunal Penal Internacional, representa à nossa soberania nacional. O governo Trump está impondo sanções à presidente do TPI, Tomoko Akane, e ao advogado sênior de acusação, promotor deles, Abdullah Sei, como parte de nossa missão inabalável de proteger os americanos dessa farsa de tribunal. Em respeito à nossa declaração de independência, os americanos jamais serão transportados. Preste atenção nessa parte, que essa parte é importante. Em respeito à nossa declaração de independência, os americanos jamais serão transportados para além-mar para serem julgados por crimes de mentira. Alexandre, eu chamo a atenção para você, para essa parte, para você que gosta de vir atrás de gente fora da sua jurisdição, gente protegida pela Constituição americana, para te dizer, se Deus quiser, você é o próximo. Se Deus quiser, você é o próximo. De novo, muito trabalho tem que ser feito, não dá pra gente parar, mas imaginem como seria. Eu tenho até na minha cabeça aqui um momento ideal. Entre o primeiro e o segundo turno da eleição brasileira, o Alexandre... Digam aqui no chat o que vocês acham. Entre o primeiro e o segundo turno da eleição brasileira, pum, a bomba, a notícia. Estados Unidos reimpõe sanções a Alexandre de Moraes. Imagina o barata voa no mercado financeiro. Imagina o barata voa no Supremo Tribunal Federal. Imagina como ficarão Flávio Dino e Gilmar Mendes e Paulo Gonet. A gente pode sonhar, né? Quem quer aqui? Quem ia gostar disso? Fala assim no chat. Eu quero. Eu quero. Trump, eu autorizo. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa. Ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você
um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.